Graça e paz da parte de Deus Pai que nos criou, da parte de Deus Filho Jesus Cristo que morreu por nós e nos salvou, da parte do Espírito Santo que nos dá fé, que nos ilumina, consola, santifica e edifica cada vez mais na fé, dando-nos forças e condições para resistirmos aos ataques dos nossos inimigos, do mundo, do diabo, da nossa própria carne. Amém. O tema da nossa mensagem, que está baseada em Mateus, capítulo 10, versículos 34 e seguintes. Coloquemos Jesus sempre como nossa prioridade. Que assim seja. Amém. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto de hoje é um texto que à primeira vista choca. É um texto onde Jesus tem palavras fortes para dizer não ao mundo, mas para os cristãos, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para a sua igreja. É um texto que nos leva a uma escolha, que nos leva a definir prioridades. Qual é a nossa prioridade nessa vida? Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo muito agitado, bem diferente dos nossos pais, dos nossos avós, que viviam lá no interior, que tinham uma vaquinha, um boizinho, algumas galinhas para cuidar, tinham a sua plantação, que dependiam do clima e que tinham que aguardar por esse clima para que aquela plantação vingasse. Hoje nós corremos o dia inteiro, pensamos, raciocinamos, estudamos, os nossos enfoques são vários enfoques em questão de minutos. Precisamos produzir, precisamos consumir, precisamos alcançar metas, objetivos. Corremos de um lado para o outro, muitas vezes dentro do nosso próprio recinto de estudo. Nos afligimos, nos estressamos, muitas vezes nos deprimimos, suamos. E como é bom quando no meio de toda essa correria, dessa agitação, que faz parte do nosso mundo moderno, nós todos precisamos trabalhar, precisamos consumir, quando de repente a gente respira fundo, para tomar um copo de água fria. Aquilo que foi lido na devoção do Castelo Forte, no início do culto, que Jesus diz aqui no nosso texto: bem-aventurado aquele que der pelo menos um copo de água fria para refrescar um dos meus seguidores. Como é bom de repente a gente parar, muda o semblante. Eu estava reparando na Lúcia na sexta-feira, ela estava pintando os vasos dela, pintando os balanços lá em casa, aquele sol quente correndo de um lado para outro enquanto eu fazia o almoço. De repente ela chegou agitada, tomou aquele copo de água fria, parece que mudou tudo. E assim. Só que quando a gente toma um copo de água, a gente não pode tomá-lo muito rápido, porque senão se engasa. Pode dar um refluxo e aquilo voltar tudo. Precisamos tomar devagarzinho, degustar aquele copo de água. Mas a água não tem sabor, mas é tão gostosa, é tão refrescante. Se assim é na nossa vida física, corporal, assim também é na nossa vida espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. E se nós vivemos nessa agitação toda, nessa correria toda, nessa pressão toda, nessa angústia toda, nessas cobranças todas, nossa alma, nosso espírito está envolvido com isso. E nós também precisamos
diariamente, dar uma paradinha. Dar uma paradinha, juntar as mãos, olhar para cima, para o Deus que tanto nos ama, que nos criou, que nos fez, que nos dá saúde, que nos dá o poder de raciocinar, que nos dá a família, os amigos, o tempo bom, que nos dá tudo que temos e somos. Olhar para Ele e dizer: obrigado, Senhor. Me acalma, me dê sossego, me dê capacidade de realizar os meus objetivos para alcançar as minhas metas. Conversar com Ele aquilo que estamos sentindo no nosso coração, ali onde estamos. Eu não estou falando de subir num monte, de fazer uma campanha especial, de orar em praça pública. Eu estou falando daquela oração que Jesus pediu que fizéssemos. Você, quando orar, se tranca no teu quarto, fecha a porta, e lá só você e o Pai em secreto conversam. Teu Pai, que está te vendo lá em secreto, Ele vai te atender. Como é bom parar e beber um pouquinho da fonte, da água, da vida do nosso dia a dia. Devagarzinho. Não de repente tudo de uma vez. Porque senão de repente também a gente pode interpretar alguma coisa errada. Como é o caso do texto de hoje. A gente não deve engolir muito rápido a frase de Jesus. Eu vou repetir só os primeiros versículos. Mateus capítulo 10, eu vou repetir do 34 ao 36. Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Se engolirmos esse texto com muita rapidez, ele vai nos engasgar, capaz de causar um mal-estar. Ele vai provocar um choque. Nesse texto, Jesus fala de prioridades, de escolhas. Na preparação dessa mensagem, essa semana, eu vi uma história muito interessante de uma moça chamada Sukurmuni. Um nome um pouco diferente para nós. O momento em que a gente escolhe para fazer oração não é o momento de pensar que alguma coisa ruim pode acontecer com a gente. É o momento de se desligar, é o momento de olhar para cima, de se esvaziar, de tomar um gole de água fresca, de se refrescar, de estar em paz com Deus. Sukurmuni, uma jovem indiana de 21 anos, ela estava muito feliz pelo fato de ser cristã, de conhecer Jesus. Ela havia se tornado cristã há pouco tempo, havia deixado toda aquela idolatria dos seus pais, dos seus parentes para trás, e vocês sabem que a Índia é o país onde mais ídolos, mais deuses existem. E ela estava muito feliz por ter encontrado o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que a ama, que a criou, o Deus que não exige romarias, penitências, procissões, mas o Deus que, por amor, mandou seu Filho para morrer pelos pecados dela na cruz. E ela sempre guardava um momento especial para a oração de manhã e uma tarde. Ela estava muito feliz porque os seus irmãos mais novos também haviam se convertido, também foram atingidos pelo poder do Espírito Santo, eram cristãos. E eles estavam de tardezinha, naquele momento de oração, desligados do mundo, conversando, quando de repente ela escutou um barulho e ela se assustou e viu seu tio entrando um pouco embriagado, com uma faca na mão em direção a ela. E ela só teve a reação de tentar segurar a sua mão, mas como ela mesma relata depois no final, não tinha forças,
porque foi de surpresa e ele já foi cravando aquela faca em mim, no meu pescoço, e eu caí naquela poça de sangue, e ainda bem que os irmãos ajudaram, chamaram os vizinhos e afastaram o tio, e ela sobreviveu, e ela está viva para contar essa história para a gente. Infelizmente não é uma história inventada por mim, mas é uma história bem real que aconteceu há pouco tempo atrás. O seu tio não aguentou ver a sua sobrinha tornar-se cristã. E ele não aceitava aquilo de maneira nenhuma, porque ela havia abandonado os ídolos, os deuses dele, da sua família, dos antepassados. E Sukurmuni sentiu exatamente aquilo que Jesus fala no texto de hoje. Sentiu na sua própria pele o que é que Jesus disse quando falou: eu não vim trazer paz, mas espada. E os inimigos de vocês serão os da sua própria casa. Isso não acontece só hoje. Isso vem há muito tempo. Quer ver? Quantas pessoas Noé conseguiu levar os seus parentes para dentro da arca? Toda a sua parentela, seus irmãos, suas irmãs, seus primos, seus parentes. Quantas pessoas? Ninguém. Ninguém. Só a esposa e os seus filhos, as suas esposas. Toda a família de Noé não creu, não confiou. Abraão, lembra por que Abraão foi chamado da terra dos seus pais para uma outra terra? O texto diz que os seus pais eram idólatras. Gideão, vocês que estão lendo as devoções do Castelo Forte dessa semana, lembra qual foi a primeira coisa que Deus pede para o Gideão? Para derrubar o altar que o pai dele havia feito para Baal e queimar aquele altar. A idolatria estava dentro da própria casa, mas esses homens foram fiéis, foram determinados em seguir a Jesus, mesmo que isso custasse a vida, assim como Sukurmuni. Porque todos eles tinham noção exata e têm a noção exata do que Deus fala em Ezequiel 18:20. A alma que pecar morrerá. Não é o pai que responde pelo filho, nem o filho que responde pelo pai. Jesus deixou bem claro: aquele que me defender diante dos homens, eu também defenderei diante de Deus que está no céu. Como é bom termos a certeza que nós temos um advogado, que quando Satanás nos acusa dos nossos pecados, dizendo ele é pecador, ela é pecadora, tem que ir para o inferno, esse advogado diz: mas ele é meu filho. Ele confiou que a minha morte na cruz foi por ele, foi por ela. E eu lavei todos esses pecados com o meu sangue. E ele agora está justificado dos seus atos pecaminosos. Ele será salvo. Como é bom termos esse defensor. O mundo não aceita Cristo. Portanto, não é que Jesus veio trazer a espada. A espada é consequência. Jesus é o príncipe da paz. Jesus foi perseguido desde o primeiro momento. Vemos Herodes mandando seus soldados para matar todas as crianças de menos de 2 anos porque queria eliminar a Cristo. Vemos o tentador, Satanás, tentando fazer Jesus desistir da ideia de pagar a dívida dos nossos pecados. Vemos os líderes, os fariseus, os escribas, os saduceus, os sacerdotes o tempo todo, por causa da inveja que tinham dele, pois ele não falava da lei, ele falava do aborto. Ele era o cumprimento da lei. E eles não podiam aceitar isso, porque eles eram os juízes. Vemos a perseguição que eles faziam atrás de Jesus o tempo todo. Não queriam a paz que só Jesus pode dar, que é a paz com Deus, a paz de consciência, a paz de um coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus e que garante a eternidade, o novo céu e a nova terra.
o mundo não mudou. As prioridades são outras, mas o mundo não mudou. Vivemos hoje num mundo consumista, onde as pessoas, o mundo faz com que as pessoas queiram cada vez mais se agarrar aos tesouros da terra. Aqueles que Jesus disse que a traça e a ferrugem corrói, os ladrões roubam e levam. As pessoas querem trocar de carro cada 2 anos, querem trocar de aparelho de televisão cada 6 meses, pois cada 6 meses surge um de tamanho maior, de mais alta definição, querem trocar de notebook, de computador a cada ano, celular a cada 6 meses, precisam trocar o guarda-roupa a cada ano, porque a roupa já está fora de moda, o sapato já está fora de moda, e somos consumistas e precisamos tudo novo, e como eu falei no sermão de domingo próximo passado, nós somos consumidos, porque só prestamos para esse mundo enquanto consumidos. O mundo só se importa com o ter e não com o ser. E a moda vai nos engolir, o consumismo vai nos engolir, e nós sempre estamos intranquilos, não temos uma identidade porque não firmamos o nosso caráter, porque corremos atrás daquilo que o mundo diz que é bom, que é preciso, que é necessário, e esquecemos de colocar como prioridade na nossa vida a palavra daquele que é imutável, daquele que não passa com a morte, daquele que é eterno, daquele que é o único caminho, que é a única verdade, que é a vida eterna. Talvez não sejamos atingidos como sucumbir, correndo o risco de morrer. Como tantos cristãos lá fora correm, principalmente nos países onde o Islã anda, onde são mortos em praça pública por defenderem o cristianismo. Mas nós também sofremos zombarias, às vezes dentro da própria casa. Somos ridicularizados pela fé que temos, pela igreja, que aparentemente não é quente, porque não se pula, não se grita, não se fala em línguas estranhas, se fala apenas da língua de Jesus, do Evangelho da Salvação, e muitos não compreendem isso. Mas ainda acho que os piores inimigos estão dentro de nós mesmos. E eu acho que é a preguiça, é a acomodação, e é o medo, não sei se essa palavra é correta, ou a indecisão de realmente dizer: eu sou cristão 24 horas por dia, e a minha prioridade é Jesus. Jesus que venceu o mundo, o diabo e a morte em meu lugar. A morte de Jesus abriu as portas para um lugar novo onde não há mais estado. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, nem pranto, nem pecado, nem ambição, nem ganância, nem avareza, porque tudo isso serão coisas passadas. Ele é o príncipe da paz. E ele, como ovelha muda, foi ao matador, a cruz, mas foi abraçando, foi perdoando. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para ele como modelo, além de Senhor e Salvador, como modelo a ser seguido, nós entendemos porque ele nos chama de pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que entenderam a minha missão, que vivem o meu amor ao próximo, perdoando, amando e levando a paz mesmo quando são perseguidos, caluniados, difamados, odiados. Bem-aventurados aqueles que deixam a sua preguiça de lado, a sua acomodação de lado, e testemunham o meu nome, onde quer que estejam,
Bem-aventurados aqueles que, durante as 24 horas do dia, fazem uma pausa para tomar um copo de água fria, para agradecer, para conversar comigo, para ouvir o que eu tenho a dizer a eles, para fortalecer o seu espírito, a sua alma, a sua vida. Bem-aventurados aqueles que conseguem guardar um dia da semana para estarem na minha casa de oração como povo de Deus, reunidos diante do altar, buscando o perdão, buscando a força através da palavra que edifica, que constrói, que corrige, que reanima a sua fé, buscando a comunhão em torno do meu amor, da minha obra de redenção. Bem-aventurados aqueles que guardam um momento todos os dias para abrir a Escritura Sagrada, para abrir a Bíblia, para fazer os seus devocionais e ouvirem a minha palavra de conforto, de consolo, de orientação, de força nesse mundo atribulado, nesse mundo mau, para que a minha palavra continue iluminando o caminho, o lugar onde o pé vai pisar, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Bem-aventurado aqueles que colocam o relacionamento comigo como prioridade, porque estes não estarão apenas passando por essa vida sem destino algum, rumando para o inferno. Estes, realmente, eu estarei sempre refrescando desse copo de água fria, animando, fortalecendo, amparando, dando-lhes a certeza de que eu já passei por tudo isso. Zombaria, traição, açoites, chicotadas, espada, pregos, morri por eles e ressuscitei. Venci o mundo, o diabo, a carne, o inferno, tudo por eles, para que eles sejam vencedores comigo. Querido irmão, querida irmã, que Cristo sempre seja a sua prioridade. Que a eternidade seja a sua prioridade. Então você não estará andando em zigue-zague, em círculos, sem chegar a lugar algum aqui, mas estarás rumando para o novo céu e a nova terra, onde seremos vitoriosos, onde a glória nos espera e aonde tudo isso de ruim já passou, não existirá mais, nem a sede, nem a angústia, nem a perseguição. Que Deus nos guarde firmes na fé e que continuemos bebendo todos os dias da fonte da água da vida. Jesus é a prioridade do cristão. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia onde nós vamos estar com Ele para todo sempre, no novo céu e na nova terra. Amém.